Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião na presença de Deus. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores, aos assessores desta casa, aos servidores, que nós possamos ter um bom dia e uma boa semana. Quero dar um bom dia aos internautas que nos assistem neste momento. 42ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos. Segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Data 28 de novembro de 2022. Horário às 7h37. Determino que se proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana. Presente. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Edmilton Andrade. Presente. Vereador Paulo César Rodrigues. Presente. Vereador Professor Diego. Presente. Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata da 41ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa realizada em 21 de novembro de 2022. Dispensada a leitura da ata nos termos regimentais, a considero aprovada. Ordem do dia. Transfiro a condução dos trabalhos à vice-presidência para deliberação de matérias de minha autoria e pareceres. Como o Rafael de Paulo não está, eu transfiro a reunião para o Paulo César Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas, servidor, vereadores, vereador. Parecer número 531, 2022, emitido pelo vereador Paulo César, favorável ao projeto de lei legislativo número 25, 2022, de autoria da vereadora Nair Dayane, que concede diploma de honra ao mérito a Luciana Risoli Navarro Cardoso do Vale. Consulto os senhores vereadores que concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer, turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer, turno único de votação. Como votam, senhores vereadores? Vereador Nair Dayane. Favorável. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Rafael de Paula. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paula. Emitiu o parecer favorável. O parecer número 532, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao projeto de lei legislativo número 26, 2022, de autoria da vereadora Nair Dayane, que concede diploma de honra ao mérito a senhor Everson Luiz da Silva. Consulto aos senhores vereadores que concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer, turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer, turno único de votação. Como votam, senhores vereadores? Vereador Nair Dayane. Favorável. Vereador Rafael de Paula. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer favorável ao projeto de lei número 26, 2022. Retorno às condições dos trabalhos à presidência. Parecer número 334 de 2022,
emitido pela vereadora Nair Dayana, favorável ao projeto de decreto legislativo número 27 de 2022, de autoria do vereador Ronei do Novo Horizonte, que concede o diploma de mérito empresarial a Gessi Ribeiro da Silva. Consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único, discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como votam os senhores vereadores? Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Favorável. Vereador Paulo César Rodrigues. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 27 de 2022. Parecer número 535 de 2022, emitido pelo vereador Nair Dayana, favorável ao projeto de lei número 178 de 2022, de autoria do vereador Edmilton Andrade, que institui a Semana Municipal das Artes e Cultura no município de Unaí. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único, discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como votam os senhores vereadores? Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Paulo César Rodrigues. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 178 de 2022. Parecer número 536 de 2022, emitido pela vereadora Nair Dayana, favorável ao projeto de decreto legislativo número 28 de 2022, de autoria do vereador Tião do Rodo, que concede o diploma de mérito empresarial à Gramados Transporte Limitada. Consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único, discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como votam os senhores vereadores? Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Paulo César Rodrigues. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 28 de 2022. Parecer número 537 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao projeto de decreto legislativo número 43 de 2022, de autoria do vereador Tião do Rodo, que concede o diploma de mérito assistencial ao Lions Clube de Unaí. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como votam os senhores vereadores? Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 43 de 2022. Parecer número 538 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao projeto de decreto legislativo número 44 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Machado, que concede o título de colaborador benemérito à filantropia ao senhor Rodrigo Andrade de Souza. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Gracinha. Essa é a sua? Como que ela chama, Eugênio? Maria Fernanda. Dá um bom dia para Maria Fernanda. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Bom dia, Paulo. Bom dia. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como votam os senhores vereadores? Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade.
Favorável. Vereador professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 44 de 2022. A parecer número 543 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao projeto de decreto legislativo número 39 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Machado, que concede o diploma de moção de aplauso e reconhecimento à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Unai, a PAI. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 39 de 2022. Parecer número 547 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao projeto de decreto legislativo número 49 de 2022, de autoria da mesa diretora, que concede a comenda de mérito legislativo ao Cides Ribeiros dos Santos, ao senhor Ricardo Rodrigues de Almeida. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 49 de 2022. Parecer número 549 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, favorável ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 136 de 2022, de autoria do vereador Rafael de Paulo, que altera a lei 2170 de 10 de novembro de 2003, que estabelece normas para regulamentar a fixação de placas de identificação em obras públicas realizada pelo município de Unai e da outras providências. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 136 de 2022. Parecer número 550 de 2022, emitido pela vereadora Nair Dayana, favorável ao projeto de decreto legislativo número 29 de 2022, de autoria do vereador Eugênio Ferreira, que altera a lei número 2170 de 10 de novembro de 2003, que concede o título a Ebert de Souza, Betinho de Cidadania, a Associação Unaiense de Desenvolvimento da Cidadania, AUDEC. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Paulo César Rodrigues. Favorável. Vereador professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário,
nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 29 de 2022. Parecer número 551 de 2022, emitido pela vereadora Nair Dayana, favorável ao projeto de decreto legislativo número 30 de 2022, de autoria do vereador Eugênio Ferreira, que concede o diploma de mérito empresarial a Anderson Farias de Camargo, Sociedade Individual de Advocacia. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores? Vereador Rafael de Paulo. Ausente. Vereador Edmilton Andrade. Vereador. Favorável. Vereador Paulo César Rodrigues. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 30 de 2022. Parecer de redação final número 540 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues ao projeto de lei número 163 de 2022, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação ao orçamento vigente. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores? Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer de redação final ao projeto de lei número 163 de 2022. Parecer de redação final número 542 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues ao projeto de resolução número 4 de 2022, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução número 195 de 25 de novembro de 1992, que contém o regimento interno na Câmara Municipal de Unai. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Cessada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores? Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer de redação final ao projeto de resolução número 4 de 2022. Parecer de redação final número 545 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues ao projeto de lei número 147 de 2022, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação ao orçamento vigente. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores? Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu parecer de redação final ao projeto de lei número 147 de 2022. Parecer de redação final número 547 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, ao projeto de lei número 162 de 2022, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação ao orçamento vigente. Consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer.
Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer de redação final ao projeto de lei número 162 de 2022. Parecer de redação final número 549 de 2022, emitido pelo vereador Paulo César Rodrigues, ao projeto de lei número 137 de 2022, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que ratifica alterações no protocolo de intenções e contrato do Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales dos Noroeste de Minas, com vales e da outras providências. Consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Como voto, senhores vereadores. Vereadora Nair Dayana, favorável. Vereador Rafael de Paulo, ausente. Vereador Edmilton Andrade. Favorável. Vereador Professor Diego. Favorável. O voto do relator está aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência do vereador Rafael de Paulo. A comissão emitiu o parecer que dá redação final ao projeto de lei número 137 de 2022. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião às 7h58 e agradeço a presença de todos. Tem para mim, Ney?